Decida quem você quer ser, decida como você vai se apresentar ao mundo e o mundo vai refletir isso de volta para você. Foram essas palavras que eu vi num TikTok, que eu tava rolando no meu feed, apareceu isso no TikTok, e a pessoa especificamente não estava falando sobre manifestar nada com a lei da atração. Era uma página sobre marketing pessoal, né? Como é que você se comporta, a imagem que você quer passar. Mas a forma como essa pessoa trouxe a abordagem de marketing pessoal e de imagem pessoal me lembrou muito como é que a gente pode pensar isso na lei da atração também. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Renata Iconora e eu ensino a lei da atração sem enrolação e sem complicação. Vamos pegar o exemplo da imagem pessoal. Quando você está se arrumando, quando você está pensando em qual imagem você quer passar para o mundo, você escolhe uma roupa com um corte de determinado jeito, os acessórios, maquiagem, cabelo, sapato. Você monta o seu look, você monta a sua imagem, e nesse caso com as coisas que você coloca no corpo, mas também vai muito da sua postura, de como você fala, de como você trata as pessoas. A imagem pessoal, não sou expert. Nossa, gente, eu achei que tinha um marimbondo aqui dentro, eu saí correndo. Bom, como eu estava falando, eu não sou expert em imagem pessoal, em marketing pessoal, mas eu sei que de acordo com a vestimenta, com a nossa postura, com a nossa fala, com os acessórios, com tudo que molda como é que a gente se apresenta para o outro, passa um tipo de uma imagem. Por exemplo, até mesmo ter deixado esse trechinho de eu fugindo com do marimbondo aqui no quarto, realmente é uma forma de eu falar para vocês que aqui é uma coisa casual, que é como se eu estivesse conversando com um amigo, que coisas acontecem e tá tudo bem não ter uma seriedade o tempo todo. Se a gente parar para pensar que a gente consegue manipular a forma como a gente é percebido pelo outro de acordo com pequenos ajustes que a gente consegue fazer na gente, com a lei da atração é a mesma coisa. Você vai se perguntar qual imagem eu quero passar quando eu já tiver aquilo que eu quero. Então, ao invés de você tentar passar uma imagem de acordo com a sua vestimenta ou de acordo com os seus acessórios e a sua postura, para você passar uma imagem de mais profissional, descolado, de bad girl, de roqueiro, de sertanejo, de caipira, qualquer que seja, né, a sua imagem, você vai pensar a mesma coisa, só que num quesito mais de manifestação. Qual a imagem que eu teria, que eu gostaria de passar quando eu já tivesse aquilo que eu quero conquistar com a lei da atração? Eu vou te dar um exemplo que talvez não signifique muito para você, porque cada processo de manifestação é individual, nós somos pessoas únicas, mas eu vou te dar um exemplo do que eu penso para algo que eu quero manifestar com a lei da atração. A imagem que eu tenho de mim quando eu tiver aquilo e a imagem que eu quero passar quando eu tiver aquilo é de uma pessoa que está sempre bem arrumada mesmo em casa, os cabelos estão alinhados, a maquiagem está bem feita, ou se eu não quiser colocar maquiagem naquele dia, pelo menos eu tô com um pouquinho de corretivo, um gloss, uma coisa assim mais polida, né, mais clean. Eu vou ser uma pessoa que tem a casa sempre organizada, não tem bagunça, tem roupas de qualidade, roupas impecáveis, muitas coisas de qualidade mesmo que vão, né, aguentar o tempo, que não é aquela coisa de fast fashion. Eu tenho na minha cabeça que eu vou me alimentar bem, que eu vou seguir uma rotina, que eu serei regrada, que eu serei motivada para cuidar de mim. E essa é a imagem que eu tenho na minha cabeça quando eu conseguir aquilo que eu quero com a lei da atração. Muita gente pensa que a lei da atração, ela é consiga, faça, seja. E não é assim, ela é o contrário. Ela é seja, consiga, faça. E o que eu tô falando com isso? Porque muitas pessoas, elas ficam presas no quando eu conseguir aquilo, aí eu vou fazer as coisas que eu quero fazer, e aí eu vou ser a pessoa que eu quero ser. Mas a lei da atração, ela é o contrário. Você primeiro é aquilo que você quer ser, para então conseguir aquilo que você quer,
e então fazer as coisas que você quer fazer na sua vida quando você conseguir aquilo. Muitas pessoas têm a equação inversa e ela tá errada. Não é consiga, faça, seja. É seja, consiga e faça. Você pode até argumentar que é seja, faça e consiga, dependendo do seu ponto de vista. Pode ser essa equação também, porque aí você é o que você quer ser, você acaba fazendo as coisas que vão te levar a conseguir aquilo, mas também pode ser do ponto de vista que você é aquilo que você quer ser, você vai conseguir aquilo que você quer e aí sim fazer as coisas que na sua cabeça você faria quando você tivesse aquilo. Essa segunda parte, não importa os dois últimos fatores, não tem problema, mas a parte de conseguir fazer e ser, essa tá errada. A lei da atração, ela não funciona assim. Então, quando eu falei para você lá no começo que escolha a imagem que você quer passar para o mundo e o mundo vai acreditar e refletir isso de volta para você, é o que eu sempre falo aqui no canal. E eu tô trazendo uma outra forma de você entender. É basicamente escolha o que você faria, a imagem que você teria quando você tivesse aquilo que você quer e comece a viver essa imagem hoje, começa a viver isso hoje, começa a viver, começa a fingir até você conseguir acreditar naquilo, como se você fosse um personagem. Finja até se tornar real, tanto para você quanto para todo mundo. Lembra da minha história de San Diego? Foi no vídeo anterior, vou deixar linkado aqui no canal, no box de descrição, para você ver como é que eu fingi até se tornar realidade. Você tem que ser o que a gente fala em inglês, delusional, que é basicamente você tem que ser doido, porque você tem que viver o que você quer com tanta intensidade que as pessoas te chamem de doido. Como assim? Você tá vivendo como se você tivesse 5 milhões de dólares, sendo que você aí vive num puxadinho aí no terreno com mais 5 pessoas? Porque você primeiramente vive o que você quer e depois você consegue aquilo que você tá vivendo. A equação não é o contrário. Um dos meus ditados favoritos é: a felicidade é um estado de espírito. Eu acho que esse é o meu status do WhatsApp, desde que o WhatsApp introduziu o status para você colocar, eu nunca mudei. Que é: happiness is a state of mind. É basicamente, a felicidade é um estado de espírito, o que quer dizer que você não precisa de nada nem ninguém para ser feliz, porque a felicidade está dentro de você. E é a mesma coisa com a lei da atração. Você não precisa de nada nem ninguém, porque o que você quer viver já se encontra aqui dentro de você. Então viva a sua realidade paralela, o seu universo paralelo, viva a sua vida no mundo de ilusão, porque essa ilusão vai se tornar realidade. Escolha a imagem que você quer passar e o mundo refletirá isso de volta para você. Escolha como você viveria, como você quer viver, como se você já tivesse alcançado aquilo, e o mundo vai trazer isso de volta para você, para alinhar os eixos com a realidade que você está vivendo, que você está enlouquecidamente vivendo como se já estivesse presente. Então pensa nessa ilusão que você vai viver até conseguir aquilo que você quer, como se fosse uma identidade visual de uma marca ou de uma pessoa. Existe uma mensagem que está sendo passada de acordo com aquela identidade visual, e aqui, né, no nosso caso com a lei da atração, a mensagem que você está passando, né, com a sua imagem, a sua identidade visual, que nesse caso é viver a vida como se você já tivesse aquilo que você quer, basicamente a mensagem é: eu tenho aquilo, então não tem outra opção que não seja aquilo vir para sua vida. O universo está sempre procurando equilíbrio. Eu fico até, eu adoro falar sobre isso, eu fico até com calor, porque me anima muito. O universo está sempre procurando equilíbrio energético. É um match vibracional, é um match energético. Está sempre procurando alinhar as energias. Então, quando você está vivendo a sua vida de ilusão, que ao redor de você não é compatível com o que você está vivendo dentro de você, o universo vai falar assim: peraí, tem um desequilíbrio energético aqui, calma aí, essa pessoa está vivendo uma realidade e a realidade da pessoa é outra, então a gente tem que equilibrar. E como a nossa energia é o que determina a nossa realidade, o universo vai fazer com que a realidade que você esteja vivendo dentro de você, ela seja refletida do lado de fora. Porque a gente sempre, a natureza, o universo, está sempre procurando o equilíbrio e a forma de deixar tudo equilibrado.
principalmente quando se trata de energia e vibração energética. Olha, eu acho que eu mereço um like, hein? Porque não é possível que eu encontre tantas outras formas criativas e novas de trazer a lei da atração aqui no canal. Eu já faço isso há tanto tempo que eu acho que eu mereço pelo menos um like. Se você não me segue também, que isso? Vou embora, mas se eu voltar aqui e você não estiver me seguindo, sei nem o que eu vou fazer. Tchau!